de se aventurar, cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. No ar, no ar. Programa Gerenciando Riscos, com a engenheira Patrícia Rodrigues. Na Rádio Metrópole Aracaju. Olá, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o programa Gerenciando Riscos. Tá com vocês, Patrícia Rodrigues, mais uma vez. Nosso segundo programa de 2023. Prazer enorme estar com vocês, hein? Todos os sábados, 11 da manhã. Tá? Hoje, o nosso programa especial estará abordando sobre a percepção de riscos. Por quê? A grande necessidade e porque muitas pessoas não prestam a devida atenção aos ambientes pelos quais circulam. O nosso programa ele tem um patrocínio da Ícone Consultoria e Treinamentos. Ícone Consultoria é uma opção consciente. Uma empresa há 13 anos no mercado na área de SST, através da elaboração de laudos técnicos, programas PGR, PCMSO, PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, análises preliminares ergonômicas, e inclusive os treinamentos das principais normas regulamentadoras, tá? A 5 da CIPA, que agora, esse ano de 2023, teremos o acréscimo do tema assédio para tratar nas organizações, além da NR10, NR12, máquinas e equipamentos, né? 13, tá? Caldeiras, vasos de pressão e tubulações, e outras, 20, líquidos inflamáveis e combustíveis, NR33, segurança em espaços confinados, NR35, segurança em altura e outros. Muito mais treinamentos aí poderemos estar ofertando, tá? Para a sua empresa, para o seu condomínio da mesma maneira, tá? Os 5 sensos de qualidade é um tema espetacular para que nós possamos implantar na sua empresa, principalmente para aquelas pessoas que trabalham realizando a movimentação de materiais, nos almoxarifados. É excepcional esse treinamento. E na área administrativa também, tá? Os 5 sensos de qualidade, tá? Vamos lá realizar aí, tá? Essas ações que são muito bem-vindas para todo e qualquer tipo de ambiente de trabalho, tá? Então, gente, né, os contatos da Ícone 3211-9569, tá? E o 999-49-7736, diretamente com o meu WhatsApp. Você tem aí o contato para que nós possamos fazer a gestão de SST e também do E-Social na sua empresa e no seu condomínio. É tudo de bom. Bom, é o seguinte, o nosso programa ele vai estar pautado hoje sobre a percepção de riscos, uma das temáticas das mais intrigantes. Por quê? Tá? As pessoas elas não prestam a devida atenção aos seus locais de trabalho por vários motivos, tá? Essa ausência de atenção ela se dá não somente através da ausência de responsabilidades legais das pessoas que empregam outras, tá? E também daqueles que não prestam devida atenção aos procedimentos de trabalho pelos quais eles são, tá, designados. Então, por isso que nós temos a necessidade de viabilizar uma ordem de serviço para que o empregado ele possa, assim, tomar conhecimento de suas atribuições, tá? Das recomendações necessárias a serem feitas no ambiente de trabalho, proibições, proteções individuais que devem ser utilizadas e outras questões que são de grande relevância atendendo à norma NR1, a norma de disposições gerais ligada diretamente com o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, tá? Então, toda e qualquer organização que tenha um nível de risco elevado ou muito elevado, médio, alto, muito alto, precisa ter o Programa de Gerenciamento de Riscos e a percepção ela é primordial, visando assim as pessoas a terem
tá? Esse grau de incidência ou de possibilidade de vir a se afastar, certo? Remoto. Tem que implantar políticas que atendam à saúde e segurança do trabalho, visando evitar afastamentos por acidente e também doenças ocupacionais, tá? Então, nós primamos justamente por esse feeling, né? Essa percepção, ela nada mais é do que observação constante do que pode vir a acontecer ao trabalhador. Então, acontecendo um eventual acidente de trabalho, esse acidente ele pode caracterizar um afastamento, certo? Temporário ou não, ou permanente, tendo a tendência a acontecer uma eventual aposentadoria por invalidez do trabalhador, tá? Então, independente do que venha a ocorrer, tá? Nós não queremos de forma alguma que aconteça o pior, que seria a morte, né? A morte de uma ou mais pessoas. Por isso que a empresa ela precisa, né, apostar, né, na saúde e segurança do trabalho, prioridade zero, tá? Na empresa. Então, a percepção de risco muito baixa, ela implica justamente em eventuais incidentes que podem vir a ocorrer no ambiente de trabalho. Então, o acidente não é o incidente. O incidente é um evento que pode vir a ocorrer, tá? Que não causa uma lesão física, mas poderia ter causado uma lesão física ao trabalhador. O incidente, tá? Por exemplo, escorregar e não cair, porque o ato do cair, ele vai trazer com certeza algum tipo de lesão, uma lesão que pode ser ou não muito impactante no organismo da pessoa. Então, o ato de escorregar por conta do piso escorregadio, ele vai fazer com que o trabalhador ele tenha, tá aí, um registro do incidente. Caso não exista o tratamento da área onde a pessoa escorregou, mas não caiu, então, com certeza, outras pessoas podem se ver numa situação da mesma natureza e cair, tá? Por vários motivos, que é um exemplo, né? Mas pode vir a ocorrer a queda e a lesão propriamente dita com fratura. Então, acontecendo lesão, com certeza, existirá um tempo de afastamento do trabalhador. Então, precisamos, nas empresas, abordar esses assuntos que envolvem os ambientes de trabalho e também o comportamento do trabalhador perante a área onde ele estará manuseando equipamentos, tá? Portáteis ou não, tá? Máquinas e equipamentos que podem vir a trazer, por exemplo, uma perfuração dos membros superiores ou inferiores. Pode existir uma projeção de peças que possam atingir os olhos, olha, né? Então, a depender do local e das condições de trabalho, para que essa exposição possa ter uma maior prevenção, nós precisamos, assim, fazer um bom papel preventivo, visando a implementação, que seria o monitoramento, tá, das ações necessárias para evitar os acidentes. Porque tudo começa com reconhecimento e antecipação dos riscos. Se eles estão para o ambiente, para o trabalhador, de maneira, tá, que essa severidade que possa vir a ocorrer pelas consequências possam trazer ou não sérios prejuízos com afastamentos. Então, o grau da severidade é que vai determinar se eles terão, né, se ele terá ou se eles terão, no caso, outras pessoas juntas, terão consequências maiores, tá? Por conta da possível negligência, tá, do empregador em não adotar uma boa política de saúde e segurança do trabalho. Então, existem várias situações, tá? As pessoas não enxergam perigos no ambiente de trabalho, mas nós que fazemos a prevenção de acidentes, nós poderemos fazer um trabalho inicial de antecipação e reconhecimento de riscos, apontando uma série de ambientes, uma série de situações de trabalho que poderão trazer algum impacto negativo para essas pessoas, tá? Por isso que as medidas de engenharia, que fazem parte do grupo de ações de segurança do trabalho, são necessárias,
Tá? Através dessas medidas, periodicamente as empresas precisam atender planos de manutenção. Tá? Então, existe aí a grande necessidade de nós intervirmos, enquanto profissionais de saúde e segurança do trabalho, com equipes multidisciplinares atuando juntas, para que nós possamos, assim, fazer um bom trabalho preventivo, certo? Então, olha, as pessoas, existem alguns fatores determinantes para que nós possamos falar em percepção de riscos. O risco nada mais é do que uma graduação. Ele é uma relação entre uma situação perigosa e uma consequência, tá? Que pode trazer um afastamento ou morte de pessoas ou doenças ocupacionais, tá? Então, o perigo, ele está diretamente ligado ao ambiente, a uma situação. E o risco não, uma graduação. Então, nós temos, por exemplo, as pessoas não enxergam perigos se não presenciarem os eventos ou danos associados. Então, existem várias situações que causam a desatenção das pessoas e elas ficam desapercebidas do que pode vir a ocorrer. Até brincadeiras, tá, em horários inoportunos podem trazer algum tipo de situação atípica durante a execução dos serviços e trazer uma consequência pior, né? Então, a gente tem uma série de problemas que vai depender da quantidade de pessoas possíveis no ambiente de trabalho e também de materiais e equipamentos sendo movimentados o tempo inteiro. Então, quando nós temos uma análise concreta do risco, temos uma análise da variação de concentrações que podem, ao longo do dia, terem um maior grau de incidência, tá? Então, existem determinados momentos da jornada de trabalho que o trabalhador, por exemplo, ele tem um maior esforço físico para que a coluna dele possa ter uma maior intensidade de recepção da carga, tá? E, a depender do que se faça no ambiente de trabalho, nós teremos, assim, a necessidade de realização de controles, não somente no ambiente, mas no próprio trabalhador, justamente através das proteções individuais, tá? Então, o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele dimensiona as proteções. E, além desse dimensionamento acontecer, existe a necessidade, tá, básica de monitorar periodicamente essas atividades acontecendo, tá? Para que nós possamos identificar, juntamente com lideranças, grandes oportunidades de melhoria, no que pode vir a ocorrer de melhorias ao longo do tempo, porque só ao longo do tempo que nós teremos uma análise de eficácia daquela medida de implantação, que é importante para a prevenção de acidentes, ser realmente levada a sério na empresa, né? Então, tudo começa com uma grande responsabilidade que advém do empregador, tá? Então, a partir do momento que o empregador ele se responsabiliza por vários fatores que vão agregar valor à qualidade de vida no mundo do trabalho, que vão minimizar acidentes e doenças, com certeza essa empresa estará atendendo vários requisitos legais, tá? Ligado às normas regulamentadoras. Então, os requisitos legais fazem parte do mundo do trabalho e são integrados. Nós precisamos integrar não somente aquelas empresas que têm a necessidade de realização de uma boa venda na qualificação da sua produção, né, para a fabricação de produtos, mas também da prestação de serviços. Então, a saúde e segurança, ela visa justamente isso. Ela visa com que nós possamos ter um olhar diferenciado junto às lideranças para que elas sejam grandes colaboradoras da prevenção de acidentes. Não somente as lideranças, mas todo o grupo de trabalho. E as lideranças estarão, assim, supervisionando as ações que cada trabalhador vem a ter no seu dia a dia, tá? Um dos fatores também que nós nos preocupamos com relação à percepção de riscos é o fator temporal. Então, existem nas empresas atividades que podem trazer problemas à saúde e segurança do trabalho, com acidentes,
por conta da habitualidade e permanência sob um risco alto durante o desenvolvimento das tarefas, tá? Então, tudo dependerá da concentração de trabalho de máquinas, peças, objetos manuseados ou misturados, tá? Ou produtos químicos, por exemplo, misturados. Tudo vai depender da concentração. Ou então de materiais que podem ser exalados, que podem ser eliminados na atmosfera e que poderá trazer uma doença ocupacional, tá? A percepção de riscos, ela vai servir para que nós possamos monitorar, por conta dessa identificação, monitorar permanentemente a incidência desses riscos se elevarem ao longo do tempo. Né? Então, se a partir do momento que os riscos passam a ficarem mais elevados e a empresa ela não se responsabiliza por esse monitoramento, por esse bloqueio, tá? Do acesso de pessoas às condições de maiores problemas, maiores riscos, com certeza acontecerão falhas e um acidente poderá vir à tona imediatamente. Nós chamamos de risco grave e iminente. Imediatamente pode vir a ocorrer o óbito de uma ou mais pessoas. Então, vamos apostar na percepção de riscos, com reconhecimento de ambientes, de movimentos, de comportamentos de pessoas que podem trazer algum tipo de afastamento, algum tipo de acidente, tipo um princípio de incêndio, por exemplo, uma queda de materiais em outras pessoas que não tem nada a ver, tá? Por conta da ausência de um isolamento simples que talvez alguém deveria ter realizado. Então, para que nós possamos realizar uma boa prevenção, tá? Um trabalho de percepção de riscos realmente eficiente, precisamos implantar medidas administrativas eficientes, por exemplo, procedimentos operacionais, POPs, procedimento operacional padrão. Então, a depender da atividade, eu precisarei construir, implantar um procedimento específico para aquelas equipes que estão expostas ou em manuseio direto com algo que possa ter uma crescente demanda de riscos. Acontecendo essa crescente demanda de riscos e eu não tenho controles através de pessoas capacitadas, tá? Legalmente habilitadas, realizando as atividades, então, com certeza, teremos futuras preocupações e isso não é possível acontecer, tá? No mundo do trabalho. Por isso que nós estamos aqui o tempo inteiro, sempre falando de prevenção de acidentes, de normas específicas que podem trazer acidentes com afastamento, tá? Que são os piores, e também morte de pessoas, tá? Então, nós temos nos ambientes fatores que são insalubres, ou seja, ambientes de trabalho que eliminam na atmosfera agentes nocivos, que podem trazer doenças terríveis, doenças ocupacionais. E também temos ambientes que trazem um potencial risco de matar, ou seja, periculoso, né? Nós temos esses dois pontos. Ou o ambiente ele pode ser insalubre ou ele pode ser periculoso, trazendo morte imediata de pessoas. Então, nós temos o tratamento da NR15 e da 16, ligado a operações periculosas, né? Então, a percepção de riscos, ela deve ser uma constante, tá? É isso que eu quero colocar aqui para vocês que estão me acompanhando. A percepção de riscos não pode parar. A partir do momento que o trabalhador ele acessa a empresa, ele já precisa estar verificando todas as movimentações que ocorrem no momento da sua passagem para o seu posto de trabalho. A partir da hora que ele entra na empresa, já existe a necessidade significativa de observar. Perceber é isso, é observar onde você está circulando, como estão as condições de segurança do ambiente que você está circulando, né? Então, nós temos esse papel de mostrar para vocês que existem ferramentas, tá? Ferramentas técnicas de segurança do trabalho que facilitam, que viabilizam essa identificação e esse controle das condições de riscos,
quando eles estão elevados, eles podem serem minimizados, com certeza, ou eliminados. Dependerá do olhar do profissional de segurança do trabalho, tá bom? Então, existem algumas frases interessantes que fazem parte de possibilidades de nós implantarmos uma palestra educativa, por exemplo, que está agregada à prevenção de acidentes. Por exemplo, é necessário que já tenha acontecido um fato similar para que se dê crédito a um perigo. Reincidências. Tá? Então, nós poderemos elencar uma temática voltada à necessidade de realização do treinamento por conta de reincidências de situações anormais provocadas pelo trabalhador. Uma temática que tem a ver com a imprudência do trabalhador perante os equipamentos que eles estejam manuseando. Então, poderemos ter sim algo que possa trazer sérios prejuízos, não somente para o trabalhador em si, mas também a um colega de trabalho. Uma outra frase interessante é a seguinte: eventos de baixa frequência, mesmo implicando alta gravidade, são desprezados. Então, muitas pessoas, elas realmente negligenciam as operações de trabalho, os ambientes pelos quais circulam, desprezam. Tá? Negligência é isso, é omissão ao que existe de mais importante naquela esfera de trabalho, no posto de trabalho, que a pessoa estará executando seu serviço. Tá? Então, em determinados momentos, as pessoas realmente desprezam completamente as suas condições de segurança, as suas condições de proteção individual. Por exemplo, retiram o óculos de segurança no momento que realmente não é para retirar. A partir do momento que você acessa uma área considerada perigosa para a vida, com a tendência a causar um acidente grave, a empresa ela precisa adotar uma sinalização que indique alerta para aqueles que estão acessando o ambiente perigoso. Alertas são importantíssimos serem implantados através de placas de segurança, tá? Então, fica aqui para vocês essa informação, que possamos implantar cada vez placas de alertas em ambientes perigosos, tá? Não é somente uma placa, você pode implantar pelo menos umas 4 placas que possam ter frase de alerta na empresa, né? Para que as pessoas tenham maiores cuidados. Uma outra frase também que é bem interessante para que nós possamos adotar quando se fala em percepção de riscos, tá? A ausência de consequências, mesmo após várias tentativas, leva a um processo mental de desprezo do risco. Tá? Então, vamos tomar cuidado com essa questão. Existe uma reflexão que é a seguinte: não usar o corrimão pode causar um acidente coletivo? Usar o corrimão é uma medida preventiva, tá? Então, a partir do momento que você tem a necessidade de ter determinados acessos para movimentação de materiais que precisa utilizar o corrimão, tem que tomar muito cuidado, muita atenção, utilizar o corrimão, tá? O corrimão, ele é uma medida de proteção coletiva e que precisa ter uma atenção maior a respeito da sua fixação. Através de uma implantação de corrimões, o local onde as pessoas vão estar circulando fica mais protegido. Além do corrimão, outras situações importantes que garantem a prevenção de acidentes. Por exemplo, a instalação de uma fita antiderrapante, tá? Nos locais que tem os corrimões. Então, vamos prestar mais atenção na percepção de riscos, onde nós circulamos, tá? Nos pisos onde nós circulamos, e também nas cargas que estão suspensas e que podem cair na nossa cabeça. Então, a depender do ambiente, certo? Se for uma obra, por exemplo, prestar muita atenção nos locais onde podem ocorrer queda de materiais, certo? Até porque a empresa, com certeza, ela poderá responder, tá? Pelo prejuízo causado, certo? Não somente a um funcionário dela, mas funcionário de outras empresas,
tá? Com responsabilidade solidária. Ela pode vir a ter que arcar, tá? Com essas responsabilidades. Ok, gente? Então, o programa, né, Gerenciando o Risco é assim. A gente tem uma série de informações que fazem parte da nossa rotina e que a gente precisa trazer, né, frequentemente, para a gente colocar para vocês que a necessidade maior é que os nossos programas que fazem parte da nossa rotina, os nossos PGRs, eles possam serem bem gerenciados com técnicas, tá, que vão trazer mais praticidade no nosso dia a dia. Técnicas gerenciais que vão fazer a gestão do tempo para que as recomendações possam, de fato, estarem sendo atendidas, tá? Então, será muito oportuno para você que é da área de segurança do trabalho implantar na sua empresa, tá, essa cultura de que o 5W2H ele tenha constantes análises. Não implanta uma vez, você implanta para poder rever, tá, toda semana, a cada 15 dias, como estão os comportamentos, tá, nos ambientes de trabalho, não somente de pessoas, mas também do que pode ser implantado, certo? E que periodicamente possa ter uma manutenção necessária, certo? Então, fica aqui para vocês essa necessidade. Vamos implantar cada vez mais técnicas gerenciais para que os riscos possam serem monitorados a contento, né? É isso que nós esperamos. Então, existem outras questões aqui. Por exemplo, existe o tal do princípio de São Tomé. Princípio de São Tomé. Né? As pessoas não enxergam riscos se não presenciarem os danos associados. Só realmente vão passar a perceber se algo acontecer com alguém. Né? Então, chama o princípio de São Tomé. Só acredita se ver. Né? Então, tem aqui, só a presença concreta do dano valida o risco. Então, para muitas pessoas, tá? Validam-se situações anormais quando elas percebem que realmente estão concretizadas onde elas estão vendo, tá? Algo que pode trazer um dano severo no ambiente de trabalho, né? Então, a percepção de riscos ela é imprescindível. Imprescindível, gente. Em qualquer segmento, inclusive na área condominial. Tá? Falando na área condominial, temos que realizar a percepção em várias áreas que são passíveis de terem muitas movimentações, inclusive de veículos, por exemplo, no estacionamento, né, dos condomínios. Tem que aplicar, tá? Tem que monitorar como esses processos, como esses procedimentos podem trazer aí um registro, tá? Um registro periódico de que nada de grave está acontecendo ao longo do tempo, né? Por conta da movimentação de veículos e pessoas, né? No estacionamento, é uma das áreas mais perigosas de um condomínio, por conta do risco de pessoas serem atropeladas ou carros batidos, ou um eventual princípio de incêndio por algum motivo, tá? Então, vamos prestar mais atenção nos ambientes pelos quais as pessoas circulam, em termos de crianças, né? Em termos de idosos, temos que prestar muita atenção, no caso da área condominial, né? Para evitar justamente acidentes. E os próprios, né, as próprias quedas, porque áreas molhadas, com certeza, elas precisam serem bem identificadas e pessoas têm que ter mais o quê? Alertas, né? Percepção, observação dos alertas que são colocados nas áreas de circulação para que se evitem as quedas, tá? Então, nós não poderemos vacilar com relação aos pisos, principalmente, né, pessoal? Porque uma queda, ela vai trazer fratura e eventuais afastamentos por muito tempo, tá? Daquele trabalhador. Quando se fala em percepção de riscos, não é somente o risco ligado à integridade física, mas também possibilidade de doenças ocupacionais, problemas também mentais. Então, nós estamos no mês de janeiro, onde nós tratamos do janeiro branco, né, ligado à saúde mental.
Então, é uma campanha educativa que poderemos implantar nas empresas, visando justamente situações que podem afastar pessoas, tá? Decorrentes aí de problemas psicológicos, né? Então, nós temos, todos os meses do ano, algo a tratar, ou de saúde ou de segurança, nas campanhas educativas. Então, são medidas de controle administrativas importantíssimas, que vão apoiar nessa questão da percepção de riscos, com certeza, né? As campanhas educativas, vamos apostar mais em campanhas educativas no mundo do trabalho. Isso vai ser muito importante, tá bom? Bom, gente, Jota, obrigada, tá? Pelo apoio, e a todos que estão sempre acompanhando o programa Gerenciando Riscos. Um prazer enorme, né? Estar com vocês. O programa tem um patrocínio da Ícone Consultoria, que é uma opção consciente, né? Tudo sobre o E-Social, tudo sobre programa de gerenciamento de risco. Vocês que precisam, tá, de capacitações na atividade em altura, espaço confinado, na Ícone Consultoria tem uma plataforma especial para o seu treinamento. A Brigada de Incêndio também, tá? Não podemos esquecer, tá? Da Brigada de Incêndio, que faz parte aí da nossa rotina. Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês, tá? E até a próxima, tá, oportunidade aqui com a engenheira Patrícia Rodrigues no programa Gerenciando Riscos. Tchau, gente! Acabamos de apresentar Programa Gerenciando Riscos, com a engenheira Patrícia Rodrigues.